Casamento arruinado. Ela se casa com um noivo falso, mas descobre o segredo devastador dele. Em uma pequena cidade do interior, o matrimônio de Raquel se tornava um espetáculo horrendo. Em meio a sorrisos forçados e olhares desconfiados, foi quando o padre hesitou ao ler os votos, um silêncio cortante pairou no ar. O noivo, Lucas, não era quem dizia ser. As paredes da igreja pareciam sussurrar segredos, e os convidados, agitados, trocavam olhares nervosos. O perfume doce de flores não conseguia esconder o cheiro de traição que pairava no ambiente, ponto que começara como um conto de fadas tinha se transformado em um pesadelo. Raquel, com seu vestido branco como a neve, mal sabia que a vida dela estava prestes a desmoronar. Suas mãos tremiam, e um nó se formava em sua garganta enquanto ela observava Lucas, um sorriso nervoso em seu rosto. Ele olhava para ela com uma intensidade que parecia de amor, mas seu olhar tinha algo mais, algo sombrio. O murmurinho da multidão se intensificava, misturando dor e curiosidade, enquanto alguém começava a gritar. A verdade estava prestes a ser revelada, mas quem poderia acreditar que Lucas, o amor de sua vida, escondia um segredo tão profundo e devastador? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you are still subscribed to the channel. I the hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. O grito ecoou novamente, e com isso, o silêncio tomou conta de todos. Os rostos dos convidados se tornaram pálidos, e o suspiro entre eles estava carregado de ansiedade e terror. O coração de Raquel batia descontroladamente. O que mais ela não sabia sobre Lucas? Enquanto se levantava a verdade, uma sensação de desespero dominava seu estômago. Seria tarde demais? O que aquele homem ocultava? E no meio do caos, uma pessoa se destacou da multidão, seus olhos fixos em Raquel. O que ela sabia? O que mais estava por vir? As palavras do grito reverberavam como trovão nas paredes da antiga igreja. O som cortante fez com que Raquel quase perdesse o equilíbrio. Ela piscou para tentar se certificar do que estava ouvindo, enquanto o rosto de Lucas se distorcia em um misto de pânico e fúria. Os convidados, como marionetes de um show macabro, ficaram em um silêncio paralisado, todos fixos em Lucas, esperando uma explicação, um desfecho para aquele pesadelo. A mulher que havia gritado, uma amiga de infância de Raquel, chamava-se Laura. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas sua expressão era obstinada. Ele não é quem diz ser, Raquel. Pense no que você sabe sobre ele, no que ele te escondeu. As palavras saíam como balas, cada uma atingindo Raquel em cheio. Ela sentiu seu estômago revirar enquanto tentava processar a avalanche de informações e emoções. Lucas, percebendo que tinha perdido o controle da situação, avançou alguns passos em direção a Laura, seu olhar afiado como uma lâmina. Cale a boca, Laura. Você não sabe o que está dizendo. Sua voz, inicialmente calma, se tornava cada vez mais ameaçadora. Raquel, no entanto, já estava em um estado de confusão. Qual era a verdade por trás daquele homem que ela amava? A multidão começou a murmurar, vozes baixas se confundiam em uma cacofonia de perguntas. O que ela quer dizer com isso? Quem é ele realmente? Raquel olhou para Lucas, buscando respostas em seu olhar, mas encontrou apenas raiva e impaciência. O vestido branco que antes simbolizava pureza agora parecia uma armadura pesada, e tudo que ela desejava era que esse pesadelo acabasse. Raquel, ouça. É uma armadilha. Esta mulher está tentando te manipular. Lucas gritava, sua voz ecoando pelo salão. Porém, as palavras de Laura ecoavam em sua mente, cada uma como um martelo batendo contra seu juízo. O que Lucas havia escondido dela durante esses meses? A pressão aumentava a cada segundo, e seu coração parecia querer saltar do peito. Laura se aproximou, seu olhar firme e determinado como uma rocha. Raquel, você precisa saber que Lucas não é quem você pensa. Ele tem um passado, ele se envolveu em algo muito sério. Algo que pode te ferir. Basta! Raquel gritou, sua própria voz a surpreendendo. Um calor repentino a invadiu, uma fúria crescente diante da incerteza. Ela se virou para Lucas, que agora estava pálido como uma folha. Olhos entrelaçados, Raquel sentiu que o destino de ambos pendia na balança, cada um do lado oposto. Me conte a verdade, Lucas.
Ela exigiu, sua voz quebrando com a pressão das lágrimas não derramadas. Mas antes que ele pudesse responder, um homem alto e desconhecido apareceu na porta da igreja. Sua presença era como um raio de tempestade, e todos os olhos se viraram para ele. O clima mudará novamente. O silêncio fora substituído por um frio na espinha. A energia se tornava densa, e o ar estava carregado de um pressentimento. Raquel, precisamos falar, agora. O homem exclamou, seus olhos fixos não só em Raquel, mas também em Lucas. Um reconhecimento carregava um peso enorme entre eles, e, por um instante, o tempo parecia congelar. Que aquele homem sabia? O que mais Lucas estava escondendo? O coração de Raquel palpitaria descontroladamente. Ao mesmo tempo que um novo mistério se convidava, os segredos ameaçavam explodir de vez. Havia algo maior em jogo, e Raquel sentia que estava prestes a ser empurrada para o olho do furacão. Mas, com isso, surge a pergunta: qual era a verdadeira ligação entre Lucas e aquele intruso? Que segredos do passado voltavam para assombrá-los? A atmosfera na igreja ficou tão tensa que Raquel podia sentir o peso do medo pairando no ar, como uma tempestade prestes a se desatar. O homem que havia entrado não parecia disposto a esperar pela sua resposta. Ele caminhou com passos firmes em direção ao altar, emoldurado pela luz fraca que filtrava através das janelas empoeiradas. Os convidados, ainda atordoados pelo que acabará de acontecer, começaram a sussurrar, suas vozes criando um murmúrio inquieto de curiosidade e terror. Raquel. O homem parou a alguns passos dela, e agora, em vez de desconhecido, sua presença parecia carregada de um peso familiar. Você precisa ouvir o que tenho a dizer. Isso não pode esperar. Lucas, perdendo completamente o controle, avançou rapidamente, segurando o braço de Raquel. Nada do que ele disser importa. Ele é um intruso, uma ameaça. A raiva em sua voz soava quase desesperada, como se estivesse lutando contra um abismo que o puxava. Raquel se sentiu dividida, presa em uma teia de mentiras e segredos. Lucas, deixe-a ouvir. Laura declarou, o tom desafiador em sua voz quebrando parcialmente o feitiço da tensão. É a única maneira de ela descobrir a verdade. Raquel olhou de um para o outro, a confusão a envolvia como uma neblina. Quem é você? Ela perguntou ao homem, o nó na sua garganta quase a impedindo de falar. O que você sabe sobre ele? Ele hesitou por um momento, como se ponderasse suas palavras. Meu nome é Augusto. Eu e Lucas temos um passado que ele nunca teve coragem de compartilhar com você. A revelação caiu como um raio. Raquel sentiu um frio cortar sua espinha. Um passado? Que tipo de passado? Não é seguro aqui, ele respondeu, olhando ao redor da sala, como se esperasse que as paredes escutassem. Precisamos ir para um lugar mais privado. Você não vai a lugar nenhum com ela. Lucas gritou novamente, segurando Raquel com mais força. O desespero misturado à possessividade em seu olhar a fez sentir um arrepio. Era como se ele estivesse se transformando em uma sombra, algo que ela não reconhecia mais. Se você a ama de verdade, Lucas, então deixe-a saber a verdade. O que você escondeu pode custar a vida dela. Augusto respondeu, sua voz grave quebrando o silêncio. Ela merece saber. A multidão, que antes estava alheia, agora olhava com intensa expectativa, seus rostos iluminados pela curiosidade e pela angústia. Raquel sentiu seu coração disparar ainda mais, enquanto sua mente tentava encaixar as peças daquele quebra-cabeça terrível. Ela devia confiar em Lucas ou naqueles que o acusavam? Raquel, não ouça. É uma armadilha. Lucas insistiu, mas o brilho em seus olhos já não era mais de segurança. Agora, havia uma sombra de pânico. Posso proteger você. Lucas se aproximou, seus olhos implorando por algo, qualquer coisa que pudesse reverter a situação. Mas Raquel estava dividida. Sua mente travava uma batalha feroz entre sua lealdade e sua intuição gritando por respostas. E antes que pudesse decidir o que fazer, um barulho ensurdecedor quebrou o ambiente. A porta da igreja se abriu com tudo. Um grupo de homens vestidos de forma similar ao Augusto entrou abruptamente. Seus rostos estavam obscuros, e a aura de ameaça que traziam fazia o coração de Raquel disparar em desespero. Fernando mandou-nos. Onde está Lucas? Um dos homens exigiu, sua voz cortante como uma lâmina. Raquel olhou para Lucas, que agora se tornará uma imagem de pura tensão, e uma pergunta ainda mais aterrorizante surgiu em sua mente. Quem era Fernando e como ele estava envolvido naquela história? As respostas pareciam mais distantes do que nunca, e com o golpe inesperado de uma nova ameaça, o incêndio da verdade pareciam estar prestes a consumir Raquel e todos ao seu redor.
A única certeza era que ela estava mergulhada em um turbilhão de segredos e perigos. Qual será o próximo passo de Lucas? O que ele está realmente escondendo? E quem são esses homens que invadiram o seu mundo? O pânico se instalou na igreja como uma epidemia. Os rostos pálidos dos convidados refletiam a confusão e o medo, criando uma muralha invisível que separava Raquel de qualquer possibilidade de racionalidade. E ali, no centro do caos, estavam Lucas e Augusto, cada um preparado para proteger a própria verdade. Não se aproximem! Lucas gritou, os olhos abrasadores de desespero fixos nos novos intrusos. Ele apertou o braço de Raquel, que tentou soltar-se. O contato dele, antes familiar e confortante, agora se transformava em um grilhão, puxando-a para o abismo. Esses homens não são como você pensa. Eles não estão aqui para ajudar. Lucas continuou, a voz falhando de emoção. Raquel observou cada centelha de medo transparecer em seu olhar, e, pela primeira vez, começou a ver os traços de um segredo aterrador enraizado na face daquele que amava. Um dos homens avançou, o olhar fixo em Lucas, como se procurasse uma fraqueza na armadura dele. Não estamos aqui para discutir. Fernando quer respostas e você sabe disso. A vida de todos depende do que você está escondendo. Raquel sentiu um frio na espinha. O nome Fernando ecoou em sua mente como um tambor, pulsando intensamente, carregando uma nuvem de associações que só aumentavam a tensão do momento. Ela se perguntava, quem era esse Fernando e por que Lucas parecia envolvido em algo tão inquietante? Você não entende, Lucas começou, mas os homens não estavam mais dispostos a ouvir. Entendemos muito bem. Cansamos de jogar esse jogo com você, Lucas, o homem que havia falado antes disse, subindo o tom da voz, então se prepare para as consequências. Em um movimento inesperado, ele se virou para Raquel, aproximando-se dela com um olhar penetrante. Você confia nele? Acha que Lucas está dizendo a verdade? Você realmente não faz ideia do que ele está escondendo. O que ele deve a Fernando pode destruir todos ao seu redor. A raiva fervia dentro de Raquel. Agora, a dúvida ocupava cada recanto de sua mente. Lucas, seu amor, o homem que prometeu protegê-la, estava escondendo algo que poderia custar suas vidas. Parem com essa palhaçada! Raquel gritou, sua voz ecoando pelo espaço sagrado. Antes de me falarem do Lucas, quero saber quem vocês são e o que tem a ver com isso. Um silêncio pesado tomou conta da igreja, e ela notou os olhares da multidão que o cercava, todos ávidos por respostas. A coragem dela parecia ter quebrado o feitiço que pairava no ar, mas as consequências eram incertas. Lucas, tomado pela guarda e pela vulnerabilidade, respirou fundo. Raquel, isso não é o que parece. Esses homens trabalham para um homem que quer lucro e não justiça. Se você soubesse o quanto tenho lutado para nos manter a salvo segurança, ou você mesmo. Raquel disparou, um misto de dor e raiva em sua voz. Estavam em perigo e você nunca me contou. Como posso acreditar em você agora? Antes que Lucas pudesse responder, Augusto deu um passo à frente e interveio. Precisamos ir embora, Raquel. Agora. A vida de todos pode estar em risco se não agirmos rapidamente. Mas antes que qualquer um pudesse mover-se, o som de um vidro quebrando ecoou na entrada da igreja. Mais homens entraram, trazidos pela frustração e por uma determinação que tornava a atmosfera ainda mais densa. A luz do sol que filtrava pela janela parecia agora criar sombras ao redor deles. Você não pode escapar, Lucas! Gritou um dos recém-chegados, o rosto escondido sob uma capuz escuro. Fernando está esperando. E você sabe que não temos tempo a perder. Raquel olhou de um para o outro, seu coração batendo com uma mistura de esperança e desespero. Nova multidão, novas perguntas, novas ameaças. Todos os caminhos pareciam se fechar, e a verdade pisava em um terreno cada vez mais instável. Quem era Fernando? E o que realmente estava em jogo? Enquanto o terror crescia, Raquel entendeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir, mas ela precisava de respostas. E depressa. O que vai acontecer agora? Uma voz ecoou no fundo da igreja. Mas a única verdade que acompanhava o silêncio ensurdecedor era que a tempestade estava apenas começando. A tensão na igreja se tornava palpável, como um fio prestes a se romper. Raquel respirou fundo, sentindo o cheiro do incenso misturado ao medo que pairava no ar. Os homens encapuzados avançaram, e ela percebeu que não havia mais como voltar atrás. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente, mas sua fé já começava a vacilar. Precisamos sair daqui. Augusto insistiu, mas estava claro que Lucas tinha outra ideia.
Seus olhos estavam fixos na figura que se destacava entre os encapuzados, um homem de postura imponente que parecia ser o líder. Raquel não conseguia desviar o olhar dele, uma força obscura emanava de sua presença. Então, Lucas, você decidiu ignorar nossas ofertas e agora os inocentes vão pagar por isso, o líder disse, sua voz ressoando com um tom de desdém. A forma como falava fazia o coração de Raquel disparar, uma ideia sinistra de que ele se referia a ela e aos demais convidados. Não, não. Você não pode fazer isso. Raquel gritou, tentando se interpor entre o líder e Lucas, mas foi puxada para trás por Augusto. O amigo, com uma expressão determinada, parecia mais preocupado com a segurança dela do que com a verdade que pairava na conversa. Raquel, por favor, não. Fique atrás de mim. Augusto pediu, os olhos firmes em Lucas. Mas Lucas só tinha olhos para o líder. Havia uma história entre eles, um passado que ela não compreendia, e cada segundo que passava parecia aproximá-los de um vetor de confronto. Olhe ao seu redor, Lucas. Você não pode se esconder mais. Fernando está em toda parte e nós estamos buscando o que nos deve. O homem avançou com um passo firme, e a multidão recuou instintivamente, deixando Raquel desprotegida, sozinha em sua dúvida. Eu não devo nada a você. Lucas respondeu, sua voz firme, mas sentia-se desesperado ao mesmo tempo. A forma como suas palavras se cruzavam criava um eco que reverberava nas paredes da igreja. Não. E quanto àquela noite? O que você fez? O líder provocou, e no instante em que proferiu essas palavras, Raquel percebeu que aquelas 4 paredes testemunhavam algo muito mais sombrio do que apenas um amor rompido. Os murmúrios dos presentes aumentaram e Raquel sentiu a pressão de todas aquelas vozes se acumulando em sua mente, como tambores ressoando um aviso. Havia uma história de traição, de escolhas erradas, um peso que Lucas carregava e que agora poderia esmagá-los a todos. Chega! Raquel gritou mais uma vez, mas suas palavras pareciam perder-se no turbilhão da situação. Se há algo que precisamos discutir, então que seja agora, mas não vamos mais ser marionetes nesse jogo de vocês. O líder sorriu, um sorriso frio que enviou um arrepio pela espinha dela. Agora começamos a ver sua verdadeira natureza, Raquel. Você não faz ideia do que está prestes a acontecer. Ele fez um sinal, e os outros homens se prepararam para agir. Raquel pressentiu que tudo estava prestes a desmoronar. Lucas, o que você esconde deles? O que é tão perigoso que poderia nos colocar em risco? O desespero em sua voz era audível. Cada palavra só parecia um grito em busca de salvação, ao mesmo tempo, um pedido por verdade. Eu não posso, Raquel. Não agora, Lucas balbuciou, sua voz quebrada, enquanto uma sombra de culpa passava por seu olhar. Foi nesse momento que um estrondo ecoou na entrada da igreja, e a porta principal estourou, revelando uma figura familiar. Era Maria, a irmã de Raquel. Seu olhar estava fixo na cena, e sua expressão demonstrava uma mistura de alívio e boa percepção. Eu vim te salvar, Raquel. Ela gritou, mas o alvoroço se instaurou e os homens à sua volta olharam para Maria, surpresos. O que ela sabia que poderia mudar tudo? Raquel sentiu o coração acelerar novamente. Mais segredos estavam prestes a ser revelados, e o ar estava carregado de promessas de revelações que poderiam mudar o mundo em que ela e Lucas viviam. Enquanto todos os olhares se viravam para Maria, uma única pergunta pendia no ar. Ela traria verdade ou seria apenas mais uma peça no quebra-cabeça mortífero de Fernando? O tempo estava se esgotando, e a batalha estava longe de terminar. O pânico tomou conta da igreja. Os olhares se encontravam, as bocas se entreabriam em sussurros, e a tensão se intensificava como uma tempestade prestes a eclodir. Raquel sentia o peso de todas as atenções sobre ela e Maria, que agora se tornará o centro de um furacão emocional. O que sua irmã sabia que poderia salvar ou condenar a todos na sala? Maria, não. Saia da frente. Raquel berrou, sentindo uma onda de desespero a engolir. Os encapuzados estavam se movendo, formando uma linha ameaçadora entre elas e a única saída. O líder ergueu uma mão, como se pedisse calma, mas o olhar em seus olhos dizia outra coisa. Ele estava pronto para a ação. Você não entende, Raquel. Maria praticamente implorou, seus olhos ardendo com uma determinação que Raquel nunca havia visto antes. Eu vim aqui para revelar a verdade que ele tanto teme. Que verdade? Raquel sentiu o peito apertar. O jogo estava a ponto de ficar mais perigoso, e a cada instante, a sombra de Fernando pairava ainda mais sobre elas. Desde o início, Lucas não foi quem você pensava que era, Maria revelou, e suas palavras ecoavam como um trovão no meio das murmurações dos convidados.
A multidão estremeceu, e Raquel sentiu seu coração parar de bater por um segundo. Maria, não pode ser. Lucas murmurou, mas sua voz soava fraca, como se seu mundo estivesse desmoronando a cada palavra da irmã. Ele está ligado aos homens encapuzados, Maria prosseguiu, sem hesitar. Aquele que você vê como um inimigo, Lucas, é apenas um reflexo das suas próprias escolhas. Você não pode mais se esconder da verdade. O líder se aproximou de Lucas. Seu olhar era feroz. Você não deveria ter deixado isso chegar tão longe. Agora, há um preço a ser pago. Ele parecia agora um predador, pronto para atacar. Não. Nós podemos resolver isso. Raquel gritou desesperadamente, se movendo para mais perto de Lucas. O coração dela batia forte, pulsando na direção dele, buscando alguma resposta, um sinal de que havia esperança no meio daquele caos. Mas a revelação de Maria tinha deixado a atmosfera pesada. A palavra preço ecoou na mente deles como um sinistro chamado à ação. O que eles iriam sacrificar? O que estava realmente em jogo? Raquel percebeu que o passado de Lucas não era apenas um fardo pessoal, era uma bomba-relógio prestes a explodir. E você, Raquel? Você é apenas um peão nesse jogo, o líder disparou, seu sorriso se alargando, revelando um prazer perverso. Ela se deu conta de que não havia escapatória fácil. O que quer que estivesse a caminho seria aterrador. Maria deu um passo à frente, desafiando o olhar do líder. Eu sei mais do que você pensa. O que se esconde aqui? O que ele vingou? Sua voz carregava um peso que todos ali podiam sentir. Augusto se adiantou, ignorando o nervosismo que quase o paralisava. Vocês não podem nos intimidar. Estamos aqui por uma razão, e não vamos ser silenciados. As palavras de Augusto estavam carregadas de bravura, mas Raquel notou como seu olhar piscava entre o medo e a determinação. Ela sabia que a situação estava se deteriorando rapidamente e que precisavam expor a verdade antes que fosse tarde demais. E, como se o universo quisesse brincar com seu destino, a luz da igreja começou a piscar. No mesmo instante, um grito ensurdecedor cortou a tensão. Um homem, não encapuzado, invadiu a cena, trazendo consigo um olhar de pânico e desespero. Todos se viraram, intrigados e confusos. Já está acontecendo. Eles vêm atrás de você, Lucas. Você não tem mais tempo. O apelo desesperado daquele homem reverberava no ar pesado da igreja. Raquel sentiu seu estômago embrulhar. A verdade e o tempo estavam se esgotando. O que aconteceria agora? Quais segredos ainda não haviam sido revelados? A cada momento que passava, o ar ficava mais denso, e a sensação de que algo colossal estava prestes a acontecer tomou conta de todos. Raquel percebeu que a batalha real ainda estava por vir, e o que quer que estivesse na frente deles poderia ser a última peça dessa tortuosa e macabra história. Desfecho estava se aproximando, mas qual deles se revelaria? O silêncio na igreja era assustador, como se o tempo tivesse parado. Todos os olhares se voltaram para Lucas, cujos olhos se arregalaram em choque. O que você quer dizer com isso? Ele gaguejou, tentando entender a gravidade das palavras que aquele homem acabará de soltar. Raquel podia sentir a tensão pulsando como se fosse uma corda prestes a arrebentar. Vem atrás de você, Lucas. Eles não vão parar até que você pague pelo que fez. O homem suplicava, seus olhos marejados de desespero. Raquel queria perguntar mais, queria entender o que aquele grito significava, mas o impacto do que estava acontecendo tornou suas palavras um emaranhado de dúvidas. Encapuzados trocavam olhares significativos, e o líder se fez presente novamente, desprovido de qualquer hesitação. A escolha é simples, Lucas. Ou você se entrega, ou teremos que lidar com seus amigos. A ameaça pairava no ar como uma sombra escura. Eu nunca fiz nada de errado. Lucas respondeu, e sua voz havia adquirido um tom de raiva, mas Raquel podia ver que ele estava se desfazendo. Ele não tinha certeza. Ninguém tinha certeza. Como poderiam saber quem era aquele homem desesperado? E qual a conexão entre Lucas e o grupo que havia invadido o casamento de maneira tão violenta? Por que você está aqui? O que você sabe? Raquel perguntou, entrelaçando os dedos à sua frente, ansiosa com a resposta. Ela sentia que, quanto mais eles conversavam, mais o círculo de mistério se fechava ao seu redor. Eles vão te levar, Lucas. Não acredite na mentira que você construiu. O homem insistia, e Raquel percebeu que ele estava quase implorando. Algo no tom dele parecia sufocante, como se ele quisesse salvar Lucas, mas estivesse empurrando todo o peso do mundo sobre seus ombros.
Qual mentira? Lucas gritou, sua raiva agora misturada a um medo palpável. O que você sabe que eu não sei? Os encapuzados avançaram em direção ao homem, e uma agitação tomou conta da congregação. Raquel pressentiu que a situação estava indo para o lado mais sombrio. Era uma batalha de mente e coragem, cada um precisando decidir se, ao falar, ganhariam ou perderiam tudo. Lucas, escute. Foi você quem trouxe essa maldição. A declaração explodiu da boca do homem, ecoando como um tiro no silêncio opressivo. Raquel sentiu como se um peso enorme tivesse sido jogado sobre ela, e a repercussão estava visível nos rostos dos convidados. Murmúrios começaram a subir, e Raquel lutou para manter a neblina da confusão afastada. Maldição? O que você quer dizer? Raquel interrompeu, tentando entender o que estava se passando. Você não entende, Raquel. Ele fez um pacto, algo que o mantém preso a uma força maior, e agora todos nós estamos no meio disso. A única saída é a verdade. O homem parecia estar à beira do colapso. Nesse momento, um dos encapuzados fez um movimento rápido e puxou algo sob o manto. Os olhos de Raquel se arregalaram quando ela viu uma lâmina reluzente sob o clarão vacilante da luz da igreja. O tempo parecia desacelerar enquanto ela se perguntava se aquele era o fim. Basta! Augusto gritou, avançando corajosamente em direção ao líder. Mas a situação não era mais aquela em que eles podiam simplesmente bradar palavras de bravura. O caos estava prestes a eclodir, e Raquel percebeu que precisaria de mais do que coragem. Ela precisava da verdade. Qual seria o preço que todos pagariam por segredos destroçados e promessas quebradas? Seria Lucas o culpado, ou apenas outra vítima nesse jogo cruel? Raquel fechou os olhos por um momento, tentando reunir força, sabendo que o que aconteceria em seguida poderia transformar tudo para melhor ou para pior. E quando ela os abriu, decidiu que não poderia mais ficar parada. Maria, vamos! Raquel gritou, indo em direção à irmã. As peças do quebra-cabeça começavam a se juntar em sua mente, e enquanto ela corria, uma única pergunta ecoava. Conseguiria resgatar Lucas e todos eles antes que o destino decidisse traçar um final trágico? Raquel não esperou por respostas. Com Maria ao seu lado, ela disparou em direção a Lucas, que parecia cada vez mais encurralado, preso entre a fúria da revelação e a ameaça iminente dos encapuzados. O tumulto na igreja era irreal. Os gritos de choque e medo misturavam-se a murmúrios cautelosos, como se todos no recinto estivessem em um filme de horror. Lucas! Raquel gritou, seu coração batendo descontroladamente. O que está acontecendo? Você precisa nos contar. Mas a expressão dele era de desespero profundo. Ele parou por um momento, seu olhar perdido, e a lâmina brilhante que o encapuzado segurava cortava a luz da igreja como um aviso sombrio. Raquel, você não entende. Se eu falar, eles poderão fazer algo ainda pior. O homem desesperado lutava contra o grupo que o cercava, e em um movimento repentino, dois encapuzados avançaram em direção a Lucas. Raquel viu o homem de joelhos, implorando por misericórdia, seus gritos se misturando ao clamor da multidão. A verdade vai te condenar, Lucas. Entregue-se antes que seja tarde. Augusto estava com os punhos cerrados, seu corpo tenso como a corda de um arco. Raquel notou seu olhar fixo no líder encapuzado, e naquele instante, percebeu que a bravura dele poderia ser sua única chance de salvar Lucas. Com um grito, Raquel se lançou para o lado, buscando trazer a atenção deles, enquanto Maria puxava-a de volta, assustada. Raquel, não faça isso. Maria implorou, mas ela não podia parar. Precisamos ouvir Lucas. Precisamos saber. Não, a única coisa que precisamos é escapar. Raquel fez uma pausa, considerando a situação que estavam enfrentando. Ela sabia que a única maneira de salvar Lucas e a todos ali era desmascarar a verdade que o cercava. Mas o que é essa maldição? Pensou, sem conseguir se livrar do nó na garganta. Antes que pudesse raciocinar, Augusto gritou de novo, agora muito mais perto do líder encapuzado. Solte-o! Ele não é um criminoso. A fúria em sua voz reverberou por toda a igreja, desafiando os mistérios que envolviam. Um grito partiu de um canto da igreja. Alguém havia quebrado a porta de saída, e a luz do dia invadiu o espaço, revelando o caos que se desenrolava. Um jovem, parte do grupo de amigos de Lucas, aparecia, ofegante e com os olhos arregalados. Vocês não vão acreditar no que eu descobri. Ele gritou, mal conseguindo alcançar Lucas em meio ao tumulto. A história que contaram não é o que parece. O pacto é muito mais do que eles estão dizendo.
O burburinho aumentou. Raquel não conseguia entender como algo que parecia tão incontrolável poderia ter um desfecho. Os encapuzados hesitaram por um breve momento, e ela viu uma abertura. Lucas, o que esse pacto significa de verdade? Você tem que falar agora. Com um esforço visível, Lucas olhou para Raquel, seu rosto brutalmente pálido. Se eu abrir a boca, pode ser o fim de todos nós. As sombras em seus olhos eram profundas, e Raquel viu que ele carregava um peso muito maior que o dela. Eis que, num movimento desesperado, o homem que lhe havia falado antes levantou a cabeça. Você não pode agricultar sua liberdade sem antes plantar a verdade, Lucas. Ele parou, ventando profundamente. Se não houver coragem, o que resta? O que vai ser de nós? No espaço entre cada um desses gritos e súplicas, as esperanças de Raquel cresciam e diminuíam, como a luz que piscava entre as janelas da igreja. Ela precisava da verdade, precisava antes que a lâmina e a culpa se cravassem em seus corações. Quando Lucas finalmente abriu a boca, seu olhar se fixou na lâmina reluzente que o ameaçava. Está tudo conectado, e, a verdade pode não ser o que todos esperam. Um silêncio mortal tomou conta. O que ele iria revelar poderia mudar tudo, e a expectativa do que viria a seguir pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. O que Lucas diria poderia ser a salvação ou a condenação de todos. As palavras estavam na ponta da língua, e o destino deles balançava naquela única fração de segundo. E a única coisa que Raquel conseguiu fazer foi prender a respiração enquanto esperava. O caos na igreja parecia um sonho horrendo, uma cena que dançava entre o absurdo e o aterrador. Raquel sentiu o coração na garganta. Todo tipo de pensamento vinha e ia em sua mente, como borboletas em uma tempestade. O que Lucas vai dizer? Ela mal conseguiu conter a ansiedade que a consumia. Os encapuzados hesitaram por um momento, como se o tempo tivesse desacelerado. A lâmina na mão do líder brilhava intensamente, mas o que realmente iluminava o ambiente era a expectativa angustiante. Lucas olhou ao redor, os olhos cheios de desespero e um traço de determinação. Ele respirou fundo e, em um momento de clareza, começou a falar. A verdade sobre o pacto é que não fomos apenas enganados, mas também usados. As palavras saíram de sua boca, pesadas como âncoras. Fui manipulado. Eles prometeram proteção. Prometeram que tudo ficaria bem, mas era uma armadilha, uma ilusão. Raquel prendeu a respiração. Um murmúrio percorreu a multidão, os rostos agora pálidos como lençóis. O jovem que tinha entrado antes tomou coragem para se manifestar, cutucando a ferida coletiva que todos sentiam. É isso. Eu ouvi eles falarem sobre sacrifícios, sobre tomar vidas em troca de poder. Lucas, você não pode deixar isso acontecer. Um choque coletivo atingiu o grupo. Os encapuzados pareciam menos confiantes, as máscaras de intimidação começavam a se despedaçar à medida que a verdade se espalhava como uma fogueira. Eles me escolheram porque sou da cidade. Porque conheço todos vocês. Lucas continuou, quebrando o silêncio como se houvesse um peso em suas palavras. E eu jurei que não deixaria isso acontecer. Mas agora eles querem mais do que apenas minha submissão. Eles querem o que há dentro de nós. Raquel olhou para Augusto, que estava cada vez mais próximo do líder encapuzado. Mas que tipo de poder é esse? O que eles querem de nós? O desespero lhe cobriu como um manto gélido. O pânico estava prestes a estourar em cada canto da igreja, tingindo o conhecido de vermelho. A vida de quem quer que esteja aqui. A voz de Lucas era quase um sussurro, mas soava como um grito ensurdecedor. Se eu não fizer o que mandam, eles vão nos sacrificar a todos. As palavras cortaram o ar. Raquel teve uma visão marcada pela confusão e pelo terror. Eles não estavam apenas enfrentando homens encapuzados, mas algo muito maior, uma sombra antiga que ameaçava engolir suas vidas. Nisso, um novo grito ecoou. Era Maria, desesperada, olhando para a porta quebrada. Não podemos só ficar aqui. Precisamos sair. Se essa verdade vem à tona, eles não nos deixarão escapar. A multidão começou a se movimentar, inquieta, mas paralisada pelo receio. Os encapuzados, vendo a situação saindo de controle, voltaram suas atenções para Lucas. O líder avançou um passo, a lâmina em sua mão refletindo a luz de maneira ameaçadora. Não pense que suas palavras irão nos salvar, Lucas. O que você sabe é uma maldição, e agora, cuidado. O tempo está se esgotando. Raquel sentiu o peso das palavras, quase como se a atmosfera estivesse esmagando o ar. Aquele jogo mortal estava só começando, e o que era essa maldição que se formava ao seu redor?
O que aconteceria a todos eles se Lucas não conseguisse finalizar sua revelação? Com a adrenalina disparada, Raquel pegou a mão de Maria e, puxando-a, gritou para Augusto. Precisamos agir. O que vamos fazer agora? E nesse instante, uma ideia audaciosa brilhou na mente de Raquel. Se a verdade fosse a chave, talvez o único jeito de romper a maldição seria revelá-la para todos. Mas como fazer isso sem perder a própria vida no caminho? A pergunta ficou dança em seu pensamento enquanto o futuro se tornava um emaranhado de incerteza. Com uma determinação renovada, Raquel enfrentou Lucas, os olhos ardendo com uma mistura de medo e esperança. Você vai nos ajudar, Lucas, ou vamos perder tudo? E com isso, a tensão pairava no ar como uma corda prestes a se romper, preparando o palco para o que estava por vir. A verdade estava a caminho, mas a que preço? E enquanto a multidão começava a se mover, Raquel soube que o clímax estava prestes a eclodir, e a partida mal havia começado. A tensão na igreja alcançou um clímax insuportável, como um fio prestes a romper. Raquel sentia seu coração pulsar descontroladamente, as palavras de Lucas ecoando em sua mente como um mantra aterrorizante. A revelação de que toda a verdade a respeito dele e seu passado podia significar o fim tanto para eles, quanto para o que restava daquela cerimônia macabra. Precisamos fazer algo agora. Raquel gritou, segurando a mão de Maria com tanta força que parecia querer transferir uma energia que as mantivesse a salvo. Os olhares da multidão se voltaram para ela, alguns cheios de esperança, outros de desespero. Alto entre os convidados, um velho amigo de Lucas se adiantou, sua expressão tensa. Raquel, se Lucas realmente fez um pacto, se há uma maldição, precisamos de um plano. Precisamos expô-lo, mas como? O líder dos encapuzados estreitou seus olhos, claramente irritado com a crescente movimentação dos presentes. Basta! Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. E se pensam que podem sussurrar verdades, estão muito enganados. Ele endireitou a postura, e Raquel percebeu que cada palavra não era apenas uma ameaça, mas um aviso sombrio. Lucas, você precisa estabelecer uma conexão. Augusto se jogou no meio da agitação, buscando a atenção de todos. Temos que usá-los contra eles. Se formos juntos, talvez consigamos enfrentar essa força que os ameaça. Se eu abrir a boca, Lucas hesitou, mas seus olhos se encontraram com Raquel, e ela viu uma fraqueza que a deixou esperançosa. Eu prometi proteger vocês. Juro que vou fazer tudo o que puder. Ele estava lutando contra o próprio medo. Raquel respirou fundo. A situação era desesperadora, e ela precisava daquela verdade. Diga-nos tudo, Lucas. Não podemos lutar contra algo que não entendemos. A verdade é a única arma que temos. Com um olhar determinado, Lucas começou a se abrir, e seus olhos refletiam a carga pesada que carregava. Eu e esse grupo, nós temos um passado ligado a algo muito maior. Fernando não é só um nome. Ele é o cabeça de uma rede clandestina que explora pactos antigos, ligações sobrenaturais. Eu não sabia do que se tratava até que já estivesse envolvido. E agora eles cobram um preço. Eu não posso deixar que vocês paguem por minhas decisões. Você não entende, Lucas. A nossa liberdade depende dessa revelação, gritou Maria, as lágrimas escorrendo em seu rosto pela pressão do momento. A revelação do que estavam enfrentando começou a tomar forma, e a igreja se tornava um palco de verdades sombrias. Enquanto isso, o líder encapuzado se aproximou de Lucas. Suas palavras não têm peso. A verdade que você acredita não salvará os inocentes. O tempo está se esgotando, e você pode estar tramando sua própria destruição. Sentindo que estava na hora de agir, Raquel voltou-se para a multidão, agora com um olhar fumegante. Se quisermos sair disso, precisamos todos nos unir. Não podemos ser meros espectadores nesta cena. Não podemos permitir que o medo nos domine. Suas palavras trouxeram um eco vibrante de determinação entre os presentes e a atmosfera pesou em expectativa. Então é isso que precisa ser feito. Lucas decidiu, e o fervor em seus olhos finalmente parecia brilhar. Vamos expor esses encapuzados. A única maneira para quebrar o pacto, para se libertar, é levar essa união e virar a verdade contra eles. A verdade é a nossa única arma. Antes que o líder pudesse ordenar um ataque, Raquel tomou a frente, respirando profundamente. Ela olhou diretamente para os encapuzados com uma confiança que às vezes duvidava ter. Vocês acreditam que podem nos intimidar, mas já não estamos mais paralisados pelo medo. Vamos juntos, e com a voz unida, vamos enfrentar essa verdade que tentam esconder. Fernando, você não está vivendo à altura de sua própria sombra. As palavras reverberaram cada vez mais.
Raquel sentiu a coragem crescer em cada coração presente. O que antes era um evento de celebração virava uma declaração de resistência. O líder os encarou, agora com uma mistura de raiva e surpresa, e a lâmina em sua mão reluziu como um relâmpago em linha reta. Que assim seja! Lucas gritou, e o alvoroço da determinação tomou conta da igreja. Raquel olhou para Maria, que assentia com suas próprias lágrimas ao entrelaçar os dedos na mão da irmã. Um brilho de esperança se via na penumbra, e o peso do passado começava a desfazer-se como fumaça. A batalha não seria apenas física, mas emocional e espiritual. Mas era agora que a história deles estava prestes a mudar. A verdade, essa arma afiada, tinha o poder de libertá-los ou desconsumir. E com isso, a igreja se encheu de vozes, gritos de liberdade e a promessa de um novo começo. Era a hora do clamor pela verdade. Raquel sentiu que finalmente estavam prontos para enfrentar qualquer que fosse a tempestade que viesse a seguir. E, com o coração em chamas pela justiça e proteção de todos que amava, ela não hesitou. Seu momento tinha chegado. Não perca os próximos capítulos dessa saga intensa. Você precisa se inscrever agora para não perder as histórias exclusivas que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a chegar ainda mais longe. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber da verdade que Raquel e Lucas enfrentaram. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Esse é o momento de mostrar seu apoio.